Olá! No dia 12 de outubro comemoramos o Dia das Crianças, ou seja, Dia da Criança é sinônimo de compras de brinquedos. O Procon divulga pesquisa de preços de produtos para o Dia das Crianças. O Procon de São Paulo, órgão vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Governo de São Paulo, divulga a pesquisa dos preços de 88 brinquedos em 9 lojas distribuídas pelas 5 regiões da cidade de São Paulo. Após a comparação dos produtos comuns entre as pesquisas realizadas em 2014 e 2015, constatou-se que houve, em média, um acréscimo de 2% no preço dos brinquedos. O Procon orienta o consumidor a avaliar não somente o preço, mas as formas de pagamento, comodidades e vantagens oferecidas pelos diferentes locais. Na embalagem, devem constatar a indicação da idade ou faixa etária, instruções de uso e de montagem, descrição exata dos itens inseridos, identificação do fabricante, nome, CNPJ e endereço ou importador, caso o brinquedo seja importado. Eventuais riscos que possam apresentar à criança e o selo de certificação do Inmetro. Pesquisa completa você encontra no site do Procon, é o no www.procon.sp.gov.br. Confira agora os destaques desta segunda-feira, dia 5 de outubro. Sessão solene presta homenagem às associações representativas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Antiga droga ganha nova fórmula em vários bairros da periferia de São Paulo. O movimento popular conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. O seminário no Legislativo Paulista debate a eficiência na aplicação dos recursos públicos da saúde. A reportagem é de Viviane Cesarino. Neste seminário, o tema principal é a eficiência na aplicação dos recursos públicos da saúde. A maioria dos prefeitos diz que falta dinheiro. Nós somos obrigados a aplicar na saúde 15%, né? O limite aí constitucional mínimo. E, por exemplo, em Maracaí, que é um município de 14 mil habitantes, nós aplicamos 28%, está chegando quase a 30%. Então, é muito recurso e mesmo assim dá falta verba para a gente estar investindo. Então, essa conversa a gente está tendo aqui com os palestrantes do seminário, com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas é importante. É importante que todos os órgãos possam se unir, porque o objetivo é o mesmo, cuidar da saúde da população. Mas o Instituto Paulista de Direito Público, que organizou o debate, chamou prefeitos, deputados estaduais e especialistas para dizer que mesmo quando o dinheiro é contado, é possível melhorar o atendimento da saúde. É que tudo é uma questão de gestão. Esse seminário é para a gente discutir justamente como aplicar corretamente, escutar pessoas que administram, como o Dr. Nassimi, que é da SPDM, a maior OS hoje do país, com mais de 40 mil funcionários, da experiência de alguns hospitais do estado, onde eles entraram com a gestão, o AHBB, que é a associação que cuida de atenção básica em alguns municípios, que trouxeram alguns cases de como reduzir gasto e aplicar bem o recurso. O presidente da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, uma organização social que presta serviços às prefeituras, trouxe o exemplo do trabalho realizado em Lins, no centro-oeste do estado, e apontou 2 caminhos para que os pacientes sintam uma melhora no quadro: a valorização dos servidores e o planejamento dos recursos. O grande problema não é salário só, não é só subfinanciamento. É reconhecimento, é fazer as coisas certas, é aprender como fazer naquele local com aquelas pessoas que estão lá. Então, é um desafio, e um desafio grande. Agora, como todo desafio, precisa ter atitude e boa vontade de todos os agentes ali envolvidos. O conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Sidney Beraldo, e o secretário estadual do Planejamento, Marcos Monteiro, concordam que os municípios não cumprem as previsões de gastos e mexem no orçamento no meio do caminho. Nós, através desse IGM, nós estamos avaliando os serviços oferecidos na saúde, na educação, no meio ambiente, na área de gestão, na área fiscal, não é? Então, o que este indicador mostra é que nós temos uma deficiência enorme na falta de planejamento. O planejamento é uma área que precisa ser
pensada para o momento em que se vive. Neste momento, o Brasil, que vive um momento muito delicado, vai precisar repensar a sua forma de organizar as suas contas públicas e principalmente de reorganizar o gasto público. E neste diagnóstico, eficiência vai fazer mesmo toda a diferença. Eu penso que é, de fato, um problema de gestão, mas acima de tudo é um problema de financiamento. O setor público não está dando conta para atender a fuga que está havendo daquilo que se chama os planos de saúde privados. Então eu penso que tem a ver com isso. A finalidade do serviço público é atender a população. Então o Estado tem que adotar as práticas que sejam mais econômicas, mais eficientes e que exijam o máximo do servidor. Então o servidor tem que trabalhar, tem que comparecer, tem que produzir e num sistema de cobrança que imponha isso. Por isso acho que esse debate está sendo profícuo. Nós esperamos que do debate saiam mais propostas para arredondar em benefício da população. Vamos agora à previsão do tempo para amanhã, terça-feira, em São Paulo. Tempo com sol entre nuvens, possibilidades de chuvas na capital. A máxima prevista é de 25 graus. Em Campinas, a terça-feira vai ser de tempo nublado. A máxima fica nos 26 graus. São José dos Campos, tempo nublado com possibilidade de chuva. Máxima também de 26 graus. Em Sorocaba, tempo encoberto com possibilidade de chuvas. A máxima fica em 27 graus. Ribeirão Preto, a terça-feira vai ser de sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas. Os termômetros chegam até os 29 graus. Uma sessão solene presta homenagem às associações representativas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Detalhes depois do intervalo. Uma sessão solene prestou homenagem aqui na Assembleia Legislativa às associações representativas da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Fernando Capês, abriu a solenidade. As associações constituem a vida social do policial militar. É nas associações que ele busca o seu lazer, é nas associações que ele busca o seu plano de saúde, nas associações que ele busca o seu conforto e a proteção para a sua família. Quando um deputado, como o deputado Camilo, que foi comandante-geral da Polícia Militar, solicita uma ação solene como essa, ele está sinalizando que a Assembleia é uma casa amiga da Polícia Militar, que a Assembleia gosta e admira a Polícia Militar, estimula e defende o trabalho da Polícia Militar. O objetivo da homenagem é tornar público o reconhecimento do trabalho que as associações realizam em prol dos direitos da classe e de seus associados. Uma delas é a de policiais militares deficientes físicos. Policiais militares, eles têm uma dificuldade em se fazer representar, porque os policiais, eles não podem se filiar a partido político, pela condição de militar estadual, eles não podem se sindicalizar, pertencer a sindicatos, eles não podem fazer greve, eles têm uma série de direitos aí que são restritos pela qualidade de ser militar e ter que estar sempre disponível à população. Então, as associações de classe, né, as associações representativas, elas são a única forma dos policiais se fizerem, cobrar as coisas de governo, reivindicações salariais e benefícios para os policiais. Ao final da solenidade, o presidente solicitou uma audiência pública no auditório Franco Montoro para discutir com representantes do sindicato e associações da Polícia Militar do Estado de São Paulo o reajuste salarial da categoria. Eles reivindicam 15% de aumento, mas o governo ainda não negociou com a classe. Hoje, São Paulo, a Polícia de São Paulo, é o 16º pior salário do Brasil, onde deveria ser o primeiro ou o segundo. Primeiro Brasília, segundo São Paulo. Hoje é o 16º pior salário do Brasil, né, de todos os policiais militares, isso do soldado ao coronel. Então, é lamentável, né, que na terça-feira o secretário de Segurança Pública, doutor Alexandre de Moraes, convidou todas as entidades da Polícia Militar para anunciar um aumento zero. Isso não está fechado, mas a nossa ideia aí é sensibilizar o governo do Estado que os policiais, tanto os policiais que estão hoje na ativa, enfrentando aí a criminalidade, quanto aqueles que estão já como veteranos, já passaram por aqui, já deixaram o seu quinhão, né? Que eles também merecem o reconhecimento pelo grande trabalho que estão fazendo. Uma antiga droga ganha nova fórmula e invade os bailes da periferia de São Paulo. É o lança-perfume, que agora é produzido à base de solvente de tintas.
Mas um projeto de lei aqui na Assembleia quer proibir a venda desta substância pelo comércio aos menores de 18 anos de idade. O lança-perfume foi moda nos carnavais do século passado. No começo, a substância circulava entre os folhões de forma inocente, até que passou a ser usada como droga. Por isso, teve sua fabricação proibida no Brasil e seu uso é crime. Atualmente, a substância é a mais consumida nas festas pelos adolescentes depois do álcool. Especialistas alertam que a reação do lança-perfume no organismo ocorre em duas fases. A primeira é a da euforia, como se o usuário tivesse ingerido bebida alcoólica. A segunda fase é a depressiva, quando diminuem os batimentos cardíacos e a frequência da respiração e aumenta a dificuldade da coordenação dos movimentos e da fala. Como o efeito inicial da droga dura no máximo 15 minutos, os usuários repetem as inalações muitas vezes para prolongar a sensação de prazer, o que eleva os riscos de coma e morte. Esses mesmos riscos são potencializados quando o lança-perfume é usado em conjunto com o álcool. Lucas Rocha, o MC Garden, sucesso na periferia com as letras conscientes do seu funk, conhece de perto a realidade do lança-perfume entre os jovens nos bailes. A gente observa que o consumo é livre e de fácil acesso e chega em crianças, chega em adolescentes, né? Principalmente quando eu faço eventos abertos para governo, prefeitura, tanto faz, que aí eu vejo que a comunidade ali está em volta e não toma uma providência, vê um moleque de 13 anos usando, e isso aí é triste. Eu tinha que fazer uma letra retratando a realidade de jovens de mães que perderam os filhos jovens por conta do lança-perfume. Já vi no baile funk pessoas desmaiarem, assim, ficar toda mole, inconsciente. Presenciei muito disso. MC Garden escreveu uma letra ao voltar para casa depois de um show em que presenciou os jovens usando o lança-perfume. Encostei ali num baile funk e fui vendo uns bang que não era bom. É que eu vi uns moleques de 13 com a cara de sono, ela tinha na mão. E essa lata já tava amassada, em vez de refri tinha lança-perfume. É o perfil do moleque que o pai fugiu da responsa e a mãe não assume. Preocupado com a escalada da droga em São Paulo, o deputado Caio França, do PSB, apresentou o projeto de lei na Assembleia que proíbe a venda de solvente de tintas pelo comércio aos menores de 18 anos em todo o estado. Hoje, por um preço muito barato, a pessoa consegue produzir frascos e mais frascos de lança-perfume e vender numa balada, num baile funk, numa festa rave. Então, a ideia é poder ir na origem, dificultar do menor ter acesso a esse tipo de produto químico. A gente acredita que aqui na Assembleia já passou por algumas comissões, inclusive a Comissão de Justiça e Redação, dando legalidade ao projeto. Agora estamos aguardando a posição da Comissão de Saúde, que em breve deve ser positiva também. Prevê multa de mais ou menos R$10 mil para aquele que for pego vendendo esse tipo de produto químico para menor infrator. Então a ideia é poder também multar, mas eu penso que mais do que a multa, o mais importante é o projeto em si, né? Enfim, o destino final dele, que é fazer com que os menores de idade não tenham acesso a esse tipo de produto, porque hoje a grande maioria acaba utilizando para poder fazer algo muito parecido com o lança-perfume. E o DJ não tinha consciência nem experiência, só fez piorar. Tocou logo um funk que dizia, quem não baforasse não ia transar. Me coloquei no lugar dos pais, ao ver a novinha bebendo demais. Dançando que nem uma louca, com mano na frente e outro atrás. Será que é isso que os pais ensinaram? Será que o pai é um pai presente? Ou será que é a cinta que fala em vez da conversa pra entrar na mente? E agora mais previsão do tempo para amanhã em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo nublado, com possibilidades de chuvas. A máxima fica em 22 graus. São José do Rio Preto, terça-feira vai ser de tempo nublado. Máxima chega aos 30 graus. Mogi das Cruzes, tempo estável. A máxima fica nos 29 graus. Em Piracicaba, terça-feira vai ser de tempo nublado. Os termômetros marcam até 28 graus. Você vai ver a seguir o movimento popular conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. Detalhes depois do intervalo. Até já. A adolescência é um período de risco para o envolvimento com as drogas por diversos fatores, como as transformações físicas e emocionais vividas pelos jovens. Mas para tentar evitar o acesso desses jovens aos entorpecentes, um projeto de lei da Assembleia Legislativa cria o Conselho Escolar Antidrogas em todas as unidades de ensino fundamental e médio de São Paulo.
Em 2013, São Paulo ganhou a lei que instituiu a Semana Estadual de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas. Agora, o Estado caminha para a adoção de uma nova política com o objetivo de prevenir o acesso dos jovens aos entorpecentes. É um projeto de lei apresentado na Assembleia Legislativa pelo deputado Celso Nascimento, do PSC. A proposta prevê a criação do Conselho Escolar Antidrogas em todas as unidades de ensino fundamental e médio. Esse conselho vem contemplar esta ausência, esta grande necessidade, em que pais, alunos e professores se reúnam e neste conselho desenvolvam todos os tipos de informações para que os alunos saibam o quão é terrível as drogas, o envolvimento, as consequências, as causas e tudo mais. Os jovens têm pouca percepção sobre as consequências em relação ao seu comportamento. Além disso, fatores como as transformações físicas e emocionais vividas por eles fazem da adolescência um período de risco para o envolvimento com as drogas. Dados do Conselho Nacional de Justiça apontam que 75% dos adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas são usuários de drogas. Movimento popular internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo. O nome remete à cor do laço rosa que simboliza mundialmente a luta contra o câncer de mama. Acompanhe agora na reportagem de Mauro Frisman. As noites de outubro caem em São Paulo e os principais prédios e monumentos da capital ganham uma iluminação única. O Outubro Rosa é um movimento que surgiu nos Estados Unidos em 1990 e seu objetivo é chamar a atenção da sociedade para o tipo de câncer que mais afeta as mulheres, o de mama. Segundo a Organização Mundial de Saúde, surgem 1.050.000 casos da doença todos os anos. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, são 57.000 novos registros anuais. Apesar da campanha de conscientização, o problema parece não preocupar uma parte das mulheres. Veja a reação quando perguntamos a elas o que sabem a respeito do câncer de mama. Na verdade, eu não faço. Faz bastante tempo que eu não acompanho. As causas do câncer de mama são múltiplas e estão relacionadas a fatores genéticos e ambientais. O principal fator de risco, melhor dizendo, do câncer de mama está ligado ao perfil hormonal, tá? Então, as mulheres consideradas de um grupo de risco aumentado são aquelas mulheres que tiveram uma primeira menstruação muito cedo, uma última menstruação muito tarde, porque elas estão mais expostas ao hormônio feminino ao longo da vida. Aquelas pacientes que nunca engravidaram, também pelo mesmo motivo, elas estarão mais expostas ao hormônio feminino. Aquelas pacientes que nunca amamentaram também, tá? Pacientes obesas, quer dizer, a obesidade é um fator de risco também, porque também aumenta a carga de hormônio feminino e, obviamente, situações da vida, né? Quer dizer, o sedentarismo também aumenta a incidência de câncer de mama, está relacionado também à obesidade e, óbvio, aquelas pacientes que têm uma história familiar positiva para câncer de mama. A chance de cura do câncer de mama é elevada quando a doença é descoberta no início. Por isso, é importante que a mulher faça a mamografia, a radiografia da mama, na periodicidade adequada à sua idade e inclua na rotina o chamado autoexame, para poder informar ao médico se alguma alteração nos seios for notada. A paciente na pré-menopausa, ela deve fazer uma vez por mês, fazendo esse autoexame uma semana após a menstruação preferencialmente, tá? Ou antes da menstruação, tanto faz, mas longe da menstruação, porque a menstruação causa uma alteração na glândula mamária. Naquela paciente na menopausa, ela pode fazer a qualquer dia. Existem técnicas de fazer o autoexame de mama que são facilmente, você pode buscar na internet, qualquer mulher, mas basicamente tem uma técnica de pé que ela se observa no espelho, levanta a mão. O que ela deve procurar? Primeira coisa, o aspecto visual. Tá? Olhar a mama dela, levantar o braço e ver se ela tem alguma modificação na mama, no formato na mama, com a movimentação do braço. Tá? Alguma retração, alguma coisa. Outra coisa, uma alteração de pele na mama. A prevenção do câncer de mama passa pela adoção de hábitos de vida saudáveis. Simplesmente a mudança de hábitos do dia a dia, hábitos comportamentais, reduziria em cerca de 30% o número de casos novos de câncer no mundo. Isso são dados estatísticos, vários estudos já mostraram isso. São coisas simples que a gente pode fazer no dia a dia.
Aproveitar a água da chuva ajuda no bolso e também nos níveis dos reservatórios que operam abaixo do limite desejado nesta época do ano. O projeto de lei do deputado Marcos Damasio, do PR, prevê o sistema de captação em prédios públicos do Estado. Veja em mais uma reportagem do Mauro Friesman como um bom exemplo pode ajudar em muito a vida das pessoas. Dona Iraci chega aos 90 anos de idade com um registro na memória de quando era criança no sertão pernambucano. Lá a gente tinha noção da falta d'água. Quando chovia, a criançada saía toda na rua para tomar banho. Todo mundo tomando banho de chuva, porque não tinha água. Eu comecei a trabalhar com 7 anos, fazer comida, tudo. E eu ia buscar água, eu ia pegar água, ia pegar lenha, e a água trazia na cabeça. A lição de vida que Dona Iraci tirou com a seca nordestina foi passada a cada um dos filhos. Desde pequenininhos, eu já falava, não esbanja a água, não gasta água, que a água é sagrada. E hoje a sua casa é um exemplo de como que deve se tratar a água. Meus netos e bisnetos vão aproveitar a água de outra maneira. No que depender de um dos filhos de Dona Iraci, o arquiteto Ribamar, o Ribamar construiu aqui na casa dele 2 sistemas de captação da chuva. Lá em cima tem um jardim, uma horta, um pomar e um orquidário. Toda a água que cai lá é recolhida nesse encanamento e vem aqui para uma cisterna. Ribamar, como é que funciona? Então, aqui ó, tá acionada a bomba agora, tá vendo? Estamos usando lá em cima. Essa bomba manda água da cisterna, que tem aqui, toda a água que cai lá em cima vem para cá. Lá dentro tem um filtro para tirar o restante do sólido. Aqui tem um outro filtro que tira as folhas. E quando chega aqui dentro, nós somos obrigados a clorar essa água para que não venha fazer a criação de mosquitos, né? Porque vem a larva, ela vem e prolifera aí dentro, né? Aí coloca-se algumas pastilhas de cloro. A cada 10 dias, enquanto tem cloro, a gente vai colocando, a gente deixa, acabou, coloca, né? Isso daqui, pelo menos, a gente fica livre da dengue. Está sendo acionado agora, essa água é toda de chuva. Nessa cisterna cabem 2.000 litros e a água vai e vem. A ideia do Ribamar de construir uma cisterna surgiu durante uma reforma da casa antes mesmo da crise da água. Eu fiz uma reforma há 5 anos atrás, eu falei, poxa, eu vou fazer uma cisterna pensando nisso, que nessa obra eu não quis pôr telhado, eu falei, eu vou fazer um telhado verde. Então, se eu tiver uma cisterna, eu posso trabalhar com a água da chuva e agredir menos o espaço, o planeta com isso, né? Aproveita a água da chuva e deu certo. Então, aí você tem um outro sistema que foi... Um sistema que é a água que fica armazenada da chuva em bombonas. É uma água que cai nessa calha aqui, é isso? Isso. E é recolhida para dentro desses 6 tambores? Sim. 7 tambores? 7 tambores. Quanto você consegue armazenar de água em todos eles? Aqui deve dar mais ou menos uns 3.000 litros. Isso aqui é para as plantas, mas a gente usa para lavar o quintal também. Acabou lá, eu tenho água aqui, eu tenho uma ligação direta que vai para aquela cisterna lá, por baixo da terra. Já vai direto toda essa água que eu consigo mandar para lá. Ribamar conta que investiu pouco dinheiro para tirar as ideias da prancheta, porque usou sobras de materiais de construção que iam para o lixo. Antes dessa crise, eu paguei esse tambor aqui R$40. Há 2 meses atrás, esse tambor estava em torno de R$180. A iniciativa de Ribamar coincide com a preocupação do deputado Marcos Damasio, do PR. O parlamentar apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa que prevê a instalação de sistemas para a captação de água da chuva em prédios públicos do governo estadual. E o telhado verde que o Ribamar idealizou. Então, a Dona Iraci é quem cuida dele. Previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, tempo nublado, máxima de 27 graus. Bauru, terça-feira, de tempo instável. Temperatura máxima chega aos 29 graus.
Em Limeira, tempo com sol entre nuvens. A máxima fica nos 28 graus. Marília, a previsão do tempo para amanhã, terça-feira, vai ser nublado com possibilidade de chuvas. A temperatura máxima chega aos 29 graus. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.al.sp.gov.br e a gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.